Olá, gente que me ouve diariamente. Estamos falando sobre esses ais, imprecações bíblicas sobre pessoas, nações, famílias que se dispersam do conselho do Senhor. Vou ler agora o profeta Ezequiel. Ontem lemos o profeta Jeremias. Olha o que diz o profeta Ezequiel no capítulo 21, versículo 3. Ouçam bem. E diz: assim diz o Senhor Deus: ai da cidade que derramou sangue no meio de si, porque vem o seu tempo, o que fez ídolos contra si mesmo, para se contaminar. Olha, Deus está falando sobre um tempo moderno para a época. Vocês sabem que as cidades antigamente não eram organizadas como uma urbe, como é hoje, mas eles vêm do tempo da peregrinação de Abraão, onde não havia cidades definidas. Aqui já estamos vivendo uma outra época, muitos anos depois de Abraão. O ciclo da urbanização havia se estabelecido no mundo moderno daquela época. E o contexto do Ezequiel 22, 3 é o mesmo. Se você ler no 24, 6 a 9, ele continua falando desde o 21, 22, 23 e 24 sobre esse processo de decadência urbana. Então, a urbanização no tempo de Jerusalém, aqui que eu estou lendo, estava em efervescência. Grandes cidades, com toda a infraestrutura de uma cidade moderna, guardadas as devidas proporções, já estavam erigidas e abertas e consignadas. Mas, ao mesmo tempo que eles se ergueram como cidade, a modernidade da época parece-me que os havia separado. Não é? Eles separavam agora a religião do dia a dia deles. Jerusalém tinha o seu comércio, seus escambos, as suas portas centrais, as suas trocas. E Jerusalém estava em efervescência, crescendo. Lembra que eu falei que eles estavam firmados e tinham aliança com o Egito? Então é nesse mesmo contexto que desenvolve, de uma forma mais técnica, a plantação, o comércio internacional, os grandes aglomerados internacionais, as grandes potências internacionais em forma de cidade, nessa mesma época. Então, ao mesmo tempo que a cidade ela se incha com seus muros para unir as pessoas, mas unidos, separados pelo muro, a gente se reúne em volta da cidade para ficar perto, mas separa com o muro. É um negócio estranho. Jerusalém, que devia ser um modelo da cidade, Jeru-Shalom, a cidade da paz, se tornou Jeru-Sebaoth, a cidade da guerra. Jerusalém tinha violência dentro dela, como já falamos, tinha injustiças terríveis dentro dela, uma decadência social, e isso implicou também em decadência financeira futuramente e também em decadência moral e espiritual. Jerusalém agora era sanguinária, diz o profeta Ezequiel, mas diz que Deus ia cobrar o sangue da própria cidade, ia colocar o sangue em cima de uma penha para que a terra não comesse. Olha, as nossas cidades estão inchadas, Jaú está inchada. Quando eu morei aqui no tempo passado, na outra época, não tinha tanto drogadito, não tinha tanto pedinte. Hoje a cidade está inchada. Nós ficamos indiferentes a essas coisas. Os juízos de Deus têm caído sobre as cidades, as grandes megalópolis como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Salvador, mas também tem caído sobre a nossa cidade. Deus não deixa o pecado impune. Gente, cuidado com a urbanização sem Deus. Um abraço.